Bom, boa noite, pessoal. Agora no primeiro encontro aí de 2026, o assunto vai ser melhores práticas para criação de famílias para o Revit, tá? A ideia vai ser um formato mais de um bate-papo do que efetivamente uma apresentação. Eu tenho alguns tópicos que eu normalmente abordo, ah, que faz parte da introdução do treinamento de famílias, mas que eu acho que é interessante a gente falar, e até como várias pessoas trabalham com famílias aí, acredito que todo mundo que está aqui mexeu ou criou família em algum instante, né? A ideia é trocar experiências e conversar aí sobre isso aí, tá bom? Então, vamos começar? Deixa eu mostrar aqui. Espera um pouquinho. Compartilhar minha tela. Bom, uma das coisas que eu normalmente recomendo, né? Sempre quando começa a criação de família. Estão vendo minha tela? Ah, tá. Não, é que aqui esse negócio muda cada vez, eu fico perdido. Tá, deixa eu pôr assim que aí eu vejo todo mundo. Bom, qual é a ideia, né, quando a gente vai criar uma família? Eu normalmente recomendo algumas boas práticas, né? A primeira delas é escolha da versão do Revit, né? Então, como a gente sabe, eu não consigo fazer downgrade, né? Não consigo voltar versões. Então, normalmente, o ideal é que toda a sua biblioteca ou template estejam na versão mais antiga disponível pela Autodesk, né? Então, por exemplo, no caso desse ano, que a gente última é 2026, a mais antiga 2023. Mas a gente sabe que no mercado, às vezes tem clientes que estão usando versões muito mais antigas, sei lá, a gente tem um cliente aqui em Porto Alegre que usa 22 e não querem atualizar, então aí fica um compromisso, tá? Pessoalmente eu acho interessante usar o Revit 23, né, versão 23, porque tem alguns recursos, algumas coisas novas aí interessantes para a criação de famílias, tá? Alguém quer fazer um comentário em cima disso? Todo mundo tranquilo? Então tá. Bom, próxima coisa importante, pessoal, é em relação aos templates, né? Então a gente tem aqui nos templates de família, deixa eu mostrar aqui. Eu normalmente uso os templates em inglês, mas é lógico que vocês podem usar templates em qualquer idioma. Deixa eu perdão aqui. Tá. Aí é gosto pessoal. O que muda quando eu mudo o template, né? Se eu vou usar ele em inglês ou eu vou usar ele em português ou alguma outra língua, tá? Então vou abrir o RFT e aí eu vou mostrar algumas coisas que mudam quando a gente escolhe o idioma, né? Então, primeiro, nome das coisas aqui na interface, né? Então, o nome das vistas vai estar em português, claro, se for português. Aqui nas linhas, tipos de linha, por exemplo, nos line patterns vai estar em português também os nomes. Então, isso aqui é uma escolha importante e que tem que ser coerente com o template que vocês vão usar, né? Ah, eu estou usando um template em inglês, então você criar famílias num template em português não faz sentido, tá? Por que não faz sentido? Porque você vai adicionar, por exemplo, line patterns em português e em inglês, né? Vocês já devem ter visto projetos em que quando você vem aqui no line patterns tem 500 mil tipos em chinês, em coreano, em espanhol, italiano, russo, já vi de diversos idiomas.
E acredito que isso já deva ter acontecido com vocês. Concordam? Então. Por isso que aí é um ponto importante a cuidar. Pessoal, vocês podem interromper para perguntar a qualquer instante, tá? Não precisa só abrir o microfone e perguntar, não tem problema. Aqui é uma apresentação bastante informal, tá bem? Sim, se você importar um CAD para usar de base para criação de famílias, é ideal que você remova elas, tá? Então, o que eu costumo fazer com as minhas famílias, o meu template de família? Então, eu costumo otimizar ele o máximo possível. Por que otimizar, né? Vamos experimentar aqui, vou salvar aqui, ó. Template família. Tá. Ou já tem? Ah, não, eu dei um open, tá? Vamos dar um salvar com. Tá, vou deixar a família 1. Então, quando eu fiz isso, eu vou olhar ali o tamanho dele. Família 1, ó. Tem 416K, tá? É o menor tamanho que ele pode ficar? Não, dá para otimizar, tá? Só para dar um spoiler aí, como que fica, qual que seria o tamanho mais otimizado, né? O mais otimizado aqui eu tô no 23. Então, por exemplo, o Generic Mode eu consigo otimizar ele para uns 324K. Ah, Fábio, mas são 80K só. Aí imagina que você tem 500 famílias. Ah, são só 80K vezes 500. Né? Então tudo isso vão ser coisas que vão se adicionar aí no, no tamanho do arquivo, no tamanho da sua biblioteca. Então, deixa eu mudar aqui a cor do fundo. Então, às vezes esses pequenos detalhes aí, pessoal, podem fazer uma diferença interessante no espaço que vocês vão ocupar a biblioteca de vocês. E se vocês fazem esse preparativo do template de vocês antes de começar a criar as famílias, o esforço é zero. Concordam? Né? Porque se todas as famílias que vocês criarem a partir daí forem usando essa mesma estratégia, fica bem mais simples, tá? O que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui, eu gosto de, primeiro, espessura de linhas, deixar as espessuras de linhas dentro da família iguais às que eu uso no meu template de projeto. Qual é a vantagem de fazer isso? Alguém consegue imaginar? Não, porque na verdade quando eu carrego a família, as espessuras de linha equivalem à do projeto, não da família que eu estou carregando, entendeu? Não teria o problema de desconfigurar. A vantagem de você ter as mesmas espessuras de linha do seu projeto é que você mexendo na escala, você consegue ter uma noção de como ele vai parecer dentro do ambiente de projeto sem ter que carregar no projeto. Entenderam? Faz sentido isso? Porque, por exemplo, aqui eu tô com linhas super grossas, ponto 3, ponto 4. Isso aqui é uma linha super grossa para se usar para modelagem, né? Mas é a espessura que vem com o Revit. Então, se eu tirar aqui o linha fina e começar a desenhar alguma coisa, né? Fazer uma linha aqui, tô numa escala 1:20, né? Ela é relativamente grossa, tá? Se eu mudar para 1:10, né? Então, para evitar, eu quero enxergar isso aqui, como ele vai ser representado dentro do projeto, é interessante deixar a espessura. Então eu costumo fazer isso, tá? Eu coloco a espessura,
Os line patterns, eu removo tudo que eu não preciso. Então, por exemplo, vou deletar aqui essas aqui. Eu deixo o hidden, por exemplo. Dash dot, aí depende, mas normalmente isso aqui é mais que suficiente, tá? Ou eventualmente não preciso nem do dash dot, deixo só 4 tipos aqui de linha para minhas famílias. Entenderam? Ah, Fábio, mas que diferença faz isso? A diferença é o que você vai levar para dentro do projeto, porque o line pattern vai para dentro do projeto. Então, se tiver uma letra diferente, um nome diferente, carrega um novo. Se não, vai carregar esse. Se não existir dentro do ambiente de projeto, no arquivo de projeto, esse nome de line pattern, ele acrescenta no seu projeto, tá? Aqui eu posso editar, fazer alterações. Eu normalmente tenho por hábito deixar igual ao que está no projeto, tá? E o Line Styles, aqui não tem, então Line Weight, Line Pattern. E as achuras, normalmente eu retiro todas as achuras. Não deixo nenhuma achura, tá? E tiro todos os materiais, tá? Se a gente for dar um purge aqui, já vou ter outras coisas que eu vou tirar, né? Por exemplo, olha, eu tenho tag de corte, materiais, né? Textos, tenho ponta de setas que eu não vou usar, então eu vou fazer isso aqui, né? Vamos ver se mais um. Agora vamos salvar. Save as, family. Limpo. Né? Então, fiz isso aqui. Olha lá, family limpo. Já baixei quase 50k. Tá? Então, vocês veem que com ações relativamente simples, a gente vai otimizando algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu faço, né? Eu vou criar um corte aqui. Crio o corte e vou editar esse corte. E esse corte eu vou vir aqui. Tenho que usar esse detail view, tá? Porque esse detail view não purga, mesmo que ele não esteja sendo usado. Deixo ele zerado, sem nenhuma anotação gráfica, tá? E vou dar o purge. Quando eu faço isso, ó, ele vai tirar o tipo de seção e os gráficos de cabeça e extremidade de corte. Quando eu faço isso, vamos lá, já foi. Vamos pôr limpo 1. Olha lá, já tirei 32k do meu template. Então aqui, ó, só aqui eu já reduzi 80, né? Ele já tá quase no mais otimizado possível, tá? Então vocês viram, com muito pouca coisa eu consegui otimizar bastante. Dá para otimizar mais um pouco, dá um pouco mais de trabalho, que aí eu vou ter que mexer, por exemplo, aqui nas cotas para usar sempre o mesmo tipo de ponta, né? Normalmente eu tenho aqui com a seta e com o diagonal, tá? O que eu tenho que deixar no meu template? Eu tenho que deixar o diagonal. Por quê? Porque o diagonal não dá para deletar, tá? Então se eu vier aqui agora nos outros aqui, deixa eu ver se está diagonal, ok. Radial, tá com diagonal, diâmetro, não tem nada, ok. Tá, então onde que está sendo usado a seta de ponta, né, a arrowhead? Ela está sendo usada no texto, tá?
E isso é um negócio chato, porque se eu vier aqui e vier nas propriedades, eu não tenho como remover ela daqui, porque ela não aparece. Então, normalmente o que eu faço é eu crio um texto num projeto, tiro a configuração de seta, aí eu dou um Ctrl C, Ctrl V dentro da família, e aí eu deleto da família. Ficou claro isso que eu fiz? A ideia? Tá? Alguém mais tranquilo? Então isso aqui, pessoal, é a preparação de template. Qual é a ideia dessa preparação de template? É deixar otimizar o máximo possível o template de vocês, né? Porque aí todas as famílias que forem criadas a partir dela vão estar no menor tamanho possível. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Oi. Tá. Uma das coisas que você pode fazer para otimizar uma família que vem de fora, né? Ah, eu recebi a família, veio de fora. A gente tem. Eu normalmente adoto dois caminhos, tá? Primeiro, essa família tem muita coisa aninhada, entendeu? Família dentro de família, coisas assim, né? Às vezes eu dou uma estudada para ver se vale a pena refazer a família, tá? Parece meio contraproducente, mas às vezes você refazer a família, você pode conseguir um resultado melhor do que simplesmente tentar limpar ela e deixar ela mais leve, tá? Vamos supor, eu peguei uma família, sei lá, tá com 2, 3 mega, e ela é uma família que não é muito paramétrica, ela é meio tranquila, só que o cara que resolveu criou um monte de parâmetro, um monte de coisa, de detalhes desnecessários, tá? E aí, uma das ideias é, às vezes você pode refazer, simplificar, eventualmente vai ficar mais fácil, tá certo? Mas é caso a caso, Zé. Não, José, não dá pra falar assim, ah, faz e segue aqui, segue ali, porque às vezes você tem uma família que tem um funcionamento muito específico. Por exemplo, famílias que tendem a ser super complexas são famílias de câmera, de vídeo, que tem aquele o campo de visão. Então, normalmente você alterar elas é complicado. Oi? É, não. E às vezes o pessoal mesmo que cria família, já criei famílias pro pessoal de câmera de segurança e eles querem super mega detalhado. Então, às vezes é complicado isso aí, tá? Outra coisa que eu recomendo vocês terem, tá? É ter. Cadê aqui? Ué? Espera um pouquinho. Ué? Será que eu agucei alguma coisa aqui? Eu acho que eu fiz alguma bobagem. Peraí. Arrastei. Ixi. Eu acho que eu baguncei umas coisas aqui, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui fora pra ver se eu entendo o que aconteceu. Eu normalmente tenho o que eu chamo de arquivo de limpeza, tá? Então, o que é o arquivo de limpeza? Tem um arquivo de projeto que ele é vazio, tá? Ele não tem nada dentro dele e que o único propósito de eu usar ele é para jogar as famílias lá dentro, tá? Não precisa dar purge porque ele já está vazio, né? E carregar ele de volta
salvar a partir desse template vazio, né? Para dentro do meu projeto. Espera um pouquinho que eu vou ter que achar aqui na lixeira. Então, se eu fiz isso aqui, eu fiz agora. Então, provavelmente aqui. Tá. Não. Restaura. Pronto. Tá. Vamos dar um open de novo. Tá. Ué? Não. Vamos ver aqui. Caramba, o que aconteceu? Eu recuperei ela, mas ela está em algum lugar que eu não sei onde está. Oh, droga. Vou ter que... Tá. Mas para que vocês entendam, basicamente é um arquivo que não tem nada, ele é vazio. Vamos pegar aqui eu tenho esse template base aqui. Básico. Por exemplo, esse que é básico, ele é quase um vazio, tá? Ele tem algumas coisinhas, mas ele é um template que daria para usar para limpeza. Se vocês forem ver, o tamanho dele é muito baixo, ó. Tem 820k. Então ele não tem praticamente nada dentro dele. Eu não tenho nenhuma família, tenho poucas anotações, né? Então se eu for olhar aqui, né, eu deixei tudo o mais básico possível, né? Tirei coisas, ó. Não tem famílias, tipos de parede, só tem uma parede, um tipo de parede de cada tipo. Eu chamei tudo de genérico. Então, qual a ideia desse arquivo vazio, tá? Ele só vai ter os tipos de linha que eu quero nas famílias, por exemplo, né? Ou menor. Já está configurado certo, no padrão certo. Aqui tem uma errada, né? Já está com todas as configurações de Ashura, materiais que tem que ter, né? Ou seja, nenhum material. Aqui não precisaria ter nenhum material. Eu carrego as famílias nesse cara aqui, e depois eu salvo. A partir daqui eu dou um save as e eu salvo. Nessa operação, tá? De carregar no arquivo vazio e salvar, às vezes eu consigo otimizar mais um pouquinho o tamanho da família. Tá bem? Faz sentido isso aí que eu expliquei agora? Isso. Isso, exatamente. Não, é porque assim, vamos supor, lógico, você não vai carregar todas as famílias, mas vamos supor, eu fiz famílias de conexões de PPR, eu carrego todas as famílias de PPR, que aí só tem, aí eu confiro se o material só tem os materiais que tinha também, entendeu? Muitas vezes nessa família de limpeza eu tenho uma tabela para verificar alguns parâmetros, aí eu coloco uma instância de cada família para conferir se não tem nada errado, entendeu? Então eu uso o template de limpeza também para dar um check, para dar uma verificada, né? Tá? Se o nome dos tipos está correto. Então, várias coisas desse jeito, tá? Tá certo? Então, pessoal, o que a gente tem, né, de maneira geral, são essas situações aí em que a gente vai organizar, né, e tentar otimizar o máximo possível, tá bem? Oi.
Hum. Não, não. Aí tem que ser um template de generic annotation, né? Então, então eu tenho um template aqui, por exemplo, eu tenho da Filipão genérico. Aqui eu tenho generic modo, mas no genérico eu tenho aqui, ó, generic annotation. Então, por exemplo, eu criei um para cada uma das famílias importantes que eu sei que eu vou ter que criar conteúdo, criar família eventualmente. É, o generic model normalmente ele serve para quase tudo, né? Mas, por exemplo, Detail I tem um template especial, Generic Annotation template especial, Profile, você vai usar Profile um template especial, Title Block também é especial. Hum, 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 hum. Ah, é porque, assim, a de anotação genérica, ela pode virar várias coisas. Então ela pode virar tudo isso aqui, ó, tá? Exato. Então, por exemplo, ela é interessante para tag, interessante para tag, mas eu posso usar, por exemplo, para callout head. Lógico, lógico que essas muito específicas de anotação a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes elas usam templates especiais, tá? Então, para tags, para simbologia, que eu uso muito para simbologia, aí eu uso um generic annotation, tá? Mas quando é assim, é a cabeça de um nível, não sei o que, eventualmente abre para ver ou para ver se vai poder usar um genérico, entendeu? Porque às vezes eles vêm com os planos extras, tem algumas coisas especiais. Por exemplo, quem faz balaustre de escada tem um template específico para isso. Eu não tenho ele preparado porque eu não faço, entendeu? Eu não preciso. Hum, isso, isso. Uhum, hum. Ah, depende. Sim, sim. Não, generic annotation, normalmente o que acontece? Se eu desenhar com 1 milímetro, ele vai ficar com 1 milímetro, não importa a escala da vista, entendeu? Então, por exemplo, quando eu uso o generic annotation, a escala aqui não vai ser muito significante, não vai fazer muita diferença para mim, porque na verdade, o que eu quando eu desenhar aqui no generic annotation, né, por exemplo, fiz esse cara aqui, aí eu vou desenhar uma linha. Se eu fizer essa linha aqui com 3 milímetros, entendeu? Eu carregar isso num projeto, na folha vai ficar com 3 milímetros. Então, se eu mexer a escala, ele vai aumentar ou diminuir conforme a escala. Tá vendo que não tem escala aqui no Generic Annotation? Tá? Então é diferente o comportamento. Tá certo? Uma coisa que eu costumo fazer também, que é interessante às vezes para template, tá? É, por exemplo, eu não tenho nenhum parâmetro carregado aqui, tá? Mas se eu vier aqui, por exemplo, eu tenho o outro template de família que é o FLP. Por que, que eu diferenciei eles, tá? Porque esse cara aqui, ele já tem, olha lá, vários parâmetros que eu quero em todas as famílias. Então essa é uma forma de eu gastar menos tempo introduzindo as informações, tá? Dúvidas?
Isso, exatamente. Uma coisa importante em relação a parâmetros, tá? Principalmente parâmetros compartilhados. Toda vez que eu acrescento parâmetros numa família, tá? E eu deleto eles aqui usando esse comando de deletar, sei lá, vem aqui e uso o comando de deletar, eu tiro esse parâmetro da lista de parâmetros, mas eu não removo a informação do parâmetro do banco de dados da família, tá? O que isso significa? Que quando eu tenho um template, por exemplo, ele tem lá, vamos supor, 336K. Aí eu vou lá e carrego 30 parâmetros. Normalmente, cada 10 ou 12 parâmetros acrescentam em torno de 4K numa família, tá? Esse é um número mais ou menos assim que eu já vi que acontece. Para eu garantir, se eu for lá depois que eu inserir os 30 parâmetros, deletar todos os 30 parâmetros, ele vai diminuir, mas não vai diminuir do tamanho original. Mesmo fazendo um arquivo de limpeza, nada disso. A única ferramenta que eu conheço que remove os parâmetros do banco de dados é esse cara aqui. De roots aqui, né? Você vem aqui e remove por essa pelo aplicativo. Aí você remove do banco de dados. André tinha levantado a mão? Tô te ouvindo. Ah, não. Sim, o Save As sempre vai otimizar o tamanho. Mas mesmo quando você remove os parâmetros, não sei se mudou agora. Antigamente nunca voltava para o tamanho original, tá? Então, sim. Uhum, uhum, uhum. Sim. Não, ele baixa bem, mas aí é uma otimização que o Revit faz, tá? Mas se você quer remover o parâmetro e limpar o banco de dados, usa o Paramanager, tá? Porque ele foi feito para isso também. Um dos conceitos de criação do Paramanager foi isso, porque a gente trabalhava com criação de famílias e tinha esse problema de ficar muito lixo no banco de dados. Então, quando eles criaram esse plugin, uma das ideias foi exatamente limpar o lixo, tá? E esse Paramanager, para quem trabalha com template, quando você insere um parâmetro de projeto, tá? E por acaso ficou na ordem errada, você quer arrumar a ordem, normalmente se você deletar ali no remover, tá? Quando você carrega o parâmetro compartilhar de novo, ele volta no mesmo lugar. Por causa do mesmo motivo, ele fica no banco de dados do projeto. Se eu remover um parâmetro de projeto usando o Paramanager, quando eu carregar de novo é como se estivesse carregando ele a primeira vez, tá? Então, isso. E se você quer que reordenar, né? Porque ele vai aparecer na sequência que você criou. Usa o Paramanager, aí você zera a informação dele, entendeu? Então, mas com esse plugin você pode fazer isso aí sem ter que refazer, entendeu? Tá? Então, para quem não tem condições de programar para fazer isso, dá para fazer aqui, isso aqui. Tá certo? Então, o que eu recomendo, tá? Quando vocês criarem um template, né, com parâmetros, tá? Coloca os parâmetros que você sabe que vão em 100% das famílias, esse é o ideal. E aí os outros adicionais você vai criando conforme a necessidade, né? E eventualmente, depois que você já criou as primeiras famílias, aí você pode, eu quero criar uma conexão, já tenho uma pronta.
Pega essa que já está pronta e faz os ajustes. Não precisa fazer, sei lá, fiz um cotovelo de PVC e quero fazer um cotovelo de PPR. Não precisa fazer do zero o outro, tá certo? Né? E isso que o André falou, de salvar o arquivo com um nome diferente, depois salvar com o nome certo de novo, essa é uma prática bem importante porque você ganha um tamanho. Dependendo da família, você ganha bastante espaço, tá? Uh, Minha recomendação, se vocês têm famílias que tem, eu tenho uma família que tem várias coisas aninhadas, né? Otimizem as famílias aninhadas primeiro e depois carreguem de volta no projeto, deem purge e tal, e carreguem de novo. Às vezes você consegue diminuir o tamanho da família bastante só de reduzir, só de otimizar as famílias que estão aninhadas, tá? Imagina assim, se eu tirei 80k de uma família e eu tenho 3 famílias aninhadas, eu vou conseguir reduzir 200, às vezes até 300k de uma família só otimizando as famílias aninhadas, sem nem mexer na principal, tá? Então isso é um negócio interessante. Aí dá trabalho, é uma chatice, mas às vezes vale a pena, tá? Eu não tenho mais o arquivo que eu fiz isso aí, tá? Mas num passado muito distante, lá quando eu estava usando o Revit 2015, eu fiz um teste de quanto é o impacto do tamanho de uma família numa operação simples dentro do Revit, que era selecionar um grupo de famílias, tá? Lógico que para poder perceber a diferença não foi com pouca quantidade, tá? Então eu criei uma matriz ali de 100 por 100 objetos, né? E aí eu tinha uma família bem simples e uma família mais complexa. Então eu lembro que na época devia ser uma família de 250 a 300k contra uma família de 700 a 800k. E essa família de 700 a 800 tinha famílias aninhadas, tinha uma série de outros, vamos dizer, era bem mais complexa, tá? Eu, se não me engano, era tipo, parecia uma caixinha de tomada, alguma coisa assim. Fazendo aquela seleção de janela, né? Fazendo esse comando aqui, tá? Na família mais simples, se eu não me engano, a seleção demorava em torno de 10 a 15 minutos para liberar. Lembrando que eu estou selecionando 10 mil objetos, tá? Na família mais complexa, a seleção dos objetos levava 35 minutos. Então, pessoal, ter uma família mais pesada também pode ter impactos na sua operação do dia a dia. Por que que eu... mas eu nunca vou usar 10 mil. Sim, você nunca vai usar 10 mil. Porém, a gente tem que entender que o acréscimo de tempo de operação é mais ou menos linear. Então, quer dizer que a seleção de um objeto simples e de um objeto complexo, vamos dizer que é 3 vezes mais lento, né? Fábio, mas eu nem percebo. Sim, porque você está trocando ali 1 milésimo de segundo por 3 milésimos de segundo. Realmente não faz diferença, né? Só que vocês têm que lembrar que um projeto não é... Você não faz o projeto em 15 minutos. Você vai levar meses fazendo o projeto. E essas pequenas perdas de tempo vão agregando, tá? E eu costumo, em aula, eu costumo fazer analogia assim. É como você fazer uma trilha e colocar um monte de pedra na mochila. Você vai terminar a trilha? Vai. Mas não vai terminar do mesmo jeito que se não tivesse pedra na mochila. Tá? Então, é isso. Você ter famílias pesadas dentro do seu projeto, você vai continuar tendo a mesma produtividade? Provavelmente não.
E muito provavelmente eu apostaria assim, apostaria com qualquer um que você nem percebe que você está perdendo tempo, tá? Porque você só vai perceber que está perdendo tempo quando você já estiver perdendo muito tempo. Mas você não vai perceber que aquilo que você gastou 3 horas para fazer, você podia ter feito em 2 horas e 55 minutos. Ah, Fábio, mas é só 5 minutos. Não sei, 5 minutos vezes 200 dias não parece tão pouco, né? Num projeto que leve um ano ou que leve 100 dias. 5 minutos vezes 100 já são 500 minutos. Opa, já virou dias aí, né? Tá? Então a gente tem que ter essa noção de que daqui a pouco não é tão pouco assim, tá? Tranquilo, pessoal? Oi. Hum. Uhum. Hum. Nossa. Uhum. Uhum. Não tem como ficar mais leve. Não, esse tamanho está excelente. Normalmente, ah, sim, sim. Ainda mais quando tá pro pessoal de map, quando tá ligado em sistema, né? A recomendação que eu dou é sempre desliga os cálculos, que aí você sofre um pouco menos. Por exemplo, aí você vai modelar uma rede de sprinkler, tá? A minha recomendação é você pode modelar por pavimento, mas não interliga as prumadas até o fim do projeto, tá? Só vai interligar as prumadas na hora que a rede de cada pavimento já tiver mais, sim, 90, 80% certo e tranquilo, entendeu? Porque, porque senão a chance de você ficar esperando o computador pensar aumenta significativamente, tá bom? Pessoal, por acaso alguém quer perguntar alguma coisa específica, tem alguma dúvida específica, podem perguntar, tá? Não precisa esperar eu abordar o tema, tá bom? Tá, tá bom. Isso aí. É, o que que eu recomendo como básico, tá? Tira os materiais que não precisa, dá purge, vai ter coisa que vai dar purge. A maioria da galera não faz isso, tá? Só aí você já tira bastante coisa, tá? Normalmente. E aquela história, salva de novo pra falar alguma coisa. Tá bem? Diga aí. Você diz isso aqui? Essas comandinhas aqui? Não. Tá. Sim, isso aí normalmente conexões e acessórios aparece automático. Hum. Normalmente vai depender, principalmente quando é família de conexão, né? Quando eu venho aqui no pipe acessório,
Vai para acessório? Vai depender do tipo aqui, ó. Entendeu? Normalmente o break into acho que o break into ou valve break into são os que quando eu acrescento ele no meio de um tubo tem a flechinha para você inverter a direção dele, que é o que você está perguntando, tá? Então depende às vezes desse tipo de coisa, tá? Eu nunca mapeei exatamente, mas eu sei que isso afeta, tá? Tá. Bom, oi. Hum. Hã? Ah. Uhum. Aí a família tem que estar preparada para isso, tá? Infelizmente. Deixa eu ver. Não, ela tem que ser feita para isso aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, eu tenho a caixa. Oi. Hum. Hum. Uhum. Sim, sim. Uhum. Então, por exemplo. Mas é que aí tem que ser feita para isso, né? Esse que é a tristeza. Hum. 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 Uhum. 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 Sim, sim, sim. Olha, se, se serve de consolo, eu já refiz. Oi. Mais ou menos, é. Você tem que achar umas. Às vezes é um compromisso, mas por exemplo, que nem essa família, eu pego, ó, rotacionar caixa, clico aqui, ele rotaciona, tá vendo? Aí o alinhado pelo fundo, eu tiro alinhado pelo fundo, ele passa a ser alinhado pelo eixo, tá? Mas é assim, isso aqui é uma coisa que apareceu, sei lá, na terceira revisão das famílias. Então, por isso que é importante também estabelecer bem claro uma estratégia
de como você vai criar os componentes. Por exemplo, para mim pessoalmente, tá? Na elétrica, o que funcionou melhor foi eu criar vários subcomponentes, né? Então tem aqui a caixinha, a caixinha, e eu criei uma nomenclatura específica que eu recomendo sempre para dizer o que é um subcomponente e o que é um componente principal. Porque, de maneira geral, o componente acessório não pode ser usado sozinho dentro do ambiente de projeto. Então, essa é uma regra que eu coloco, né? Então, por exemplo, se tiver uma família, se for colocar uma família de PC cedilha sozinha, tá errado, entendeu? Porque ela só pode aparecer dentro do projeto fazendo parte de outra família, né? Então eu criei aqui, por exemplo, tem a da caixinha, tem a do espelho e tem dos módulos. E aí algumas coisas, pessoal, que eu costumo fazer, que eu falo, ó, pessoal, às vezes o pessoal se preocupa, por exemplo, a minha caixinha, ela não tem recorte nenhum, ela é só um quadradinho, tá vendo? Não tem aqueles detalhes, daquele monte de onde vai. Eu só tenho a posição correta para chegar ao eletroduto, tá? O meu espelho aqui, ele não tem recorte para o módulo. O módulo ele vai por cima, tá? Por quê? Faz diferença? Né? Não sei. Você precisa recortar? Um problema que tinha no passado. Então. Outra coisa importante, né? É que nas versões mais antigas, quando eu ia para o Navisworks, se isso aqui tivesse 1 milímetro para dentro, aparecia como clash e eu não conseguia remover esse clash. Tá? Clayton, quer falar? Hum, hum, hum. Minha, minha sugestão, tá? Dependendo do que você quer atingir, a sugestão que eu te daria é criar subcategoria. Então vem aqui, você vai ter a categoria, no seu caso, Electrical Equipment, né? Não, Mechanical Equipment. Cria uma categoria, por exemplo, Split, entendeu? Porque aí você vai poder controlar, primeiro, a cor das arestas, espessura e cor das arestas, lá no ambiente de projeto. Você vai ter a vantagem de poder, por exemplo, ocultar ou exibir só eles, entendeu? E se quiser aplicar um material para ele ficar colorido, você também vai conseguir rapidamente no ambiente de projeto. Então, porque aí quando você tem, ó, por exemplo, que nem aqui, ó, tem o espelho e módulo, entendeu? Então, se eu quiser ocultar os módulos lá no projeto numa vista, eu consigo, sem ter que ficar ocultando ou fazendo nada específico, entendeu? Então, por exemplo, eu quero criar uma vista em que eu só quero ver as caixinhas na alvenaria, por exemplo. Então eu vou lá no VV lá no projeto, oculto espelho e módulos. E aí eu não preciso fazer mais nada. Entendeu? Tá? Então essa é uma estratégia. Tá? Isso, teria que fazer isso. Aplicar essa subcategoria nos sólidos, né? Na geometria. Tá? São caminhos, tá? Por exemplo, outra coisa importante é até que ponto vale a pena os detalhes. Por exemplo, a tomada. Antes tinha os furinhos. Eu resolvi tirar porque não faz diferença nenhuma se tem os furinhos ou não. Eu só preciso identificar que isso é um módulo cego e que isso é um módulo de tomada. Tá? Então, às vezes são aqueles preocupações que a gente tem no início de não, tem que ficar fidedigno e depois a gente vê que não é bem assim. Por exemplo, ó, se eu desenhar aqui uma linha, vamos desenhar
tá? 3 linhas aqui. Opa. Não, aqui tá com 25 milímetros, né? E aqui com 30, tá, ok. Então tenho aqui alguma distância entre essas linhas. Se eu tirar o thin line e botar numa escala 1:50, ainda dá pra ver alguma diferença, certo? Que é isso que eu vou ver, por isso que eu gosto de deixar na escala. Se eu botar numa escala 1:100, putz, já ficou uma porcaria, tá? Então a gente tem que começar, tem que sempre ter isso em mente na hora que eu vou detalhando a geometria, tá? Por quê? Porque normalmente, se eu vou trabalhar sempre na escala 1:50, eu tenho que testar para ver se as linhas dos objetos não estão se sobrepondo, tá? Ah, o pessoal, mas assim fica bonito. Meu, mas na hora que você gerar o PDF não vai ser assim que vai aparecer. Tá? Então vamos pôr aqui com 5 milímetros de distância. Vamos supor se eu tivesse aqui essas linhas com 5 milímetros, uma da outra, tiro o thin line, não dá pra ver que é duas linhas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E no Revit, as linhas, a quantidade de linhas conta no tempo de regeneração das vistas, tá? O pessoal da Autodesk tem trabalhado pesado nessa otimização de geração de vistas e tudo, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Eventualmente, se acontece, não, esse detalhe precisa porque numa determinada vista, numa determinada representação, eu preciso disso, então vai ter que deixar, não vai ter o que fazer. Porém, a minha recomendação, então, gere uma geometria simplificada no nível de detalhe baixo, né? Para que você possa diminuir o número de arestas, tá? E com essa diminuição de arestas, quando você estiver manipulando o objeto numa vista 3D ou no ambiente de projeto, você muda para esse nível de detalhe baixo e vai ficar muito mais fácil de manipular, tá? Um exemplo que eu tenho é aquelas telhas zipadas. Um cliente pediu para fazer uma família de telha zipada, aí eu criei a família. Aí quando eu fui testar a colocação dela, eu vi que pelo excesso de linhas era extremamente penoso lançar o telhado. Aí eu criei uma geometria alternativa, que era só uma placa lisa, mudei o nível de detalhe para baixo e aí lançar as placas se tornou uma tarefa tranquila, tá? Então às vezes esse tipo de detalhe, esse tipo de preocupação assim, eu vou diminuir o número de arestas na hora que eu estou trabalhando em ambiente, principalmente 3D, mas mesmo em planta baixa pode ter um impacto bastante grande em termos de performance, tá? Tá. Né? E isso aqui, normalmente, quando eu vou falar com o pessoal de projeto, né, de fornecedor, por exemplo, quando eu conversei com o pessoal da Sodramar, eu tive que mostrar isso aqui para eles verem, assim, eles já tinham uma família criada, eu falei, olha a família de vocês numa escala 1:50 dentro de um projeto e olha essa bomba que eu fiz para vocês. Aí o cara olhou e falou assim, pô, mas aqui parece só um borrão preto, aqui dá pra ver que é uma bomba. Eu falei, então. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de ir pro detalhe, porque normalmente o pessoal, você tá trabalhando, você tá com linha fina ligada, né, o thin line ligado, você vai dar zoom infinito, o detalhe vai aparecer maravilhoso. Só que quando você vai e desliga o thin lines, por exemplo, aqui, eu desligo o thin lines e ponho na escala 1:50, olha só como já não ficou tão bonita a minha caixinha, né? Já não ficou tão legal, né? Se eu tiver numa escala 1:100, ficou pior ainda,
tá? Aí por isso que às vezes é interessante tu ter o recurso, né, de ocultar objetos e tudo mais, né? Deixa eu ver, aqui dá para dar um VV. Eu vou pegar, vou ocultar os módulos. Por exemplo, já ficou um pouco menos pior, entendeu? Por isso que a gente, quando tá criando as famílias, eh, eu no começo, lógico, foi mais ou menos que nem o André, né? Criei o negócio, olhei, acho que tá bom. Depois, uma coisa muito importante para vocês terem uma boa biblioteca é o feedback do usuário, tá? Por quê? Porque às vezes a gente cria uma família pensando vai ser bom usar desse jeito, só que quando você vai ver, ninguém usa do jeito que você planejou, e o pessoal precisa de uma funcionalidade completamente diferente, e aí você vai ter que refazer a família, tá? E isso é uma coisa que eu falo assim, cara, se tá ruim, não tenha vergonha de começar do zero de novo para fazer melhor, tá? Eu já fiz várias famílias assim, fiz uma família, não funcionou, não ficou legal, fiz de novo, ficou mais ou menos, aí mexe, arruma, aí agora ficou bom, tá? E os componentes vão ficar bons, principalmente a parte de instalações, com o feedback dos usuários. E muitas vezes sacrificar uma família um pouquinho mais pesada, mas que vai facilitar a criação de novos componentes, pode ser mais interessante, tá? Então, por exemplo, eu criei, vamos lá, só para mostrar aqui. Quando eu quero ter controle de rotação e deslocamento, eu sempre vou usar o sweep para poder usar profiles, né, perfis. E aí os perfis eu consigo controlar ângulo e deslocamento horizontal e vertical. Então toda vez que eu quero rotacionar um objeto, ter um perfil é muito mais interessante, tá? Não chega a ficar mais leve, mas a vantagem... A, hum, É que depende do que você vai fazer. Pode ser que tenha melhorado agora, mas no passado, quando eu fiz lá no 2015, 2014, não era assim. É, hum, é. A, é. A grande vantagem, tá, que eu considero é facilidade de rotação, tá? Então aí, para mim rotacionar, então, por exemplo, isso aqui é um perfil também, tá? Então, outra coisa que eu sempre evito, uma coisa importante de evitar na criação de famílias são vazios, tá? Evitem ao máximo a criação de vazios numa família. Se você vai fazer um sólido e um vazio, façam 2 sólidos, façam 3 sólidos, não façam vazio, porque demanda mais processamento do computador, tá? Porque o computador tem que gerar o primeiro sólido, gerar o sólido do vazio e fazer a operação de subtração, que normalmente eles falam de operação booleana, tá? E essa operação de remover normalmente tem um impacto muito grande no processamento. No passado, um amigo meu já teve problema de ter as luminárias que tinham vazio para cortar forro, tá? E aí ele tinha um projeto grande, acho que ele tinha umas 3 ou 4 mil luminárias e chegou num ponto que ele não conseguia mais manipular o modelo. Tipo, ele tentava girar e ele travava e ficava. E aí, o que ele fez? Ele tirou o vazio das luminárias, né? E aí o modelo passou a correr mais liso. E aí o que ele fez? Ele recortou o forro, em vez de usar o recorte automático, tá? Então esses às vezes são pequenos detalhes aí que podem fazer muita diferença. Você vai falar, mas aí não fica tão bonito. Beleza, você quer bonito ou você quer eficiência? Né? Sempre é
é um compromisso que a gente tem que escolher. E muitas vezes é a eficiência que vai fazer sobrar dinheiro no teu bolso, né? Tá certo, pessoal? Mais dúvidas? Oi, pergunta aí. Hum, como? Peraí. Você diz no projeto? Aqui? Save Export aqui, você diz? Ah! Sim, 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 sim. Isso. Tá. Aqui a gente também tem uma coisa dentro do ambiente de projeto, tá? Por quê? Na hora. Putz, duro que eu não tenho nada aqui, eu acho. Esse template. Tá. Não, é que a família também não tem nada. Deixa eu carregar um outro. New project. Tá. Então, por exemplo, ó, quando eu venho aqui, tá? Tem o objeto aqui. Eu posso exportar por tipo, né? Ou como alguma coisa. Posso mapear aqui de novo dentro do ambiente de projeto, tá? Então, normalmente o por tipo vai seguir aquela regrinha que tá lá quando você define a parametrização, tá? Quer dizer, perdão. Não, o tipo, se eu não me engano, deixa eu. Ai, faz tempo que eu fiz isso. Falar que eu tenho certeza, agora eu não tenho tanta certeza, mas vamos lá. Quando eu venho aqui, 23 não tem aqui. É o 24 que tem a tabela, tá? Porque no 24 você tem uma tabela aqui e você define na tabela. 25, você define o que a parede, como que a parede vai ser exportada. Então, por tipo, seria nessa tabela. Aí, se eu não me engano. Hã? Deixa eu ver. Eu não lembro mais, faz tempo que eu não mexo nisso aqui. Deixa eu ver. Isso. É que no novo mudou. É completamente diferente. Isso. E aí você vem aqui e muda. Aí esse aqui, né? Seria o tipo do IFC por type aqui. Se eu dou o yes aqui, tá? Eu posso alterar ali a configuração. É que aqui eu tô no 20. Aqui, ó, default, né? Vai ser o default ou vai ser outra classificação, entendeu? Então, quando eu pondo em yes, ele vai exportar, só que na classificação que você definir, entendeu? No default, ele vai exportar no default. Sim. Vamos pegar, por exemplo, a porta aqui, ó. Vamos editar a porta. Agora eu não vou lembrar, mas eu já fiz esse teste e eu consegui exportar a porta como se fosse janela, entendeu? Vamos pôr como janela, entendeu? Tá? Aí eu carrego lá no projeto. Aqui tem que escolher o de baixo para sobrescrever os parâmetros. Deixa eu só fechar isso aqui. Né? E aí agora, na hora de exportar, que em vez de by type eu posso escolher para ser o yes, entendeu?
Aí quando eu exportar o IFC, ele vai aparecer como janela. Isso, que tá aqui, né? O parâmetro de tipo aqui. Aqui, ó, Windows Type. Sim, você pode. É que aqui você ainda, por exemplo, se ele está numa determinada categoria e você quer definir, você pode definir aqui também. Então, por exemplo, eu não quero que essa porta vá no IFC. Eu posso vir aqui e falar, não vai exportar, entendeu? E aí ele não exporta, né? Se eu botar aqui que eu não quero exportar o tipo, ele também não exporta o tipo. Então nenhuma porta dessas vai ser exportada. Eu. Uhum, isso. É, eu tenho várias coisas que, por exemplo, a categoria do Revit é uma coisa e a classe IFC é a mais apropriada, entendeu? Tá? Tranquilo? Imagina. Dúvidas, galera? Vamos lá, aproveitem para perguntar. A gente pode... Na verdade, Roberto, eu fiz aqui, tem aquela apresentação sobre essa exportação de IFC, né? Que ela é nova, acho que do 23. Eu lembro de ter feito um vídeo sobre isso, inclusive pro blog da Autodesk. Né? Tá? Perguntas, pessoal? Então, se ninguém tem mais perguntas, né? Então, eu vou agradecer a presença de todo mundo aí, né? A gente passou um pouquinho o tempo, mas acho que tinha bastante dúvida. Isso sempre é legal. Eu gosto quando as apresentações do pessoal tem dúvida porque torna a apresentação muito mais legal, né? Muito mais interessante para quem vai ver depois. Então, falou. Falou. Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.